Boa noite, veja no Brasil TV de hoje, terça-feira, 2 de fevereiro. Pelo segundo dia consecutivo, idosos a partir de 80 anos enfrentam aglomeração na busca pela vacina anti-Covid no Distrito Federal. No Mato Grosso do Sul, a preocupação é com os indígenas. O índice de vacinação está abaixo do esperado. O estado é a maior aldeia urbana do país. Uma operação da Polícia Federal investiga o tráfico de drogas em aviões da FAB. E ainda as comemorações pelo Dia de Iemanjá em Salvador, tradição mantida sem aglomeração e com homenagem aos mortos pela Covid. É agora aqui no Brasil TV. Hoje foi o segundo dia de vacinação dos idosos acima de 80 anos nos postos do Distrito Federal. E, de novo, teve muita fila e aglomeração justamente nos locais de aplicação das vacinas. Os postos ficaram cheios desde cedo, bem antes das 8 horas, quando as doses começaram a ser aplicadas. Alguns levaram bancos, cadeiras. Na Asa Norte, uma funcionária distribuiu cadeiras do posto para os idosos. Outros se apoiavam nas grades, em bengalas. Cenas parecidas com as de ontem. Teve muita aglomeração nos locais de vacinação. Idosos esperando em pé, embaixo do sol, um calorão. Não previram a quantidade de pessoas e muito menos que essas pessoas têm problema locomotor, elas não têm firmeza nas pernas, elas não têm lugares para sentar. Então ficam todos em pé. Está muito lento, muito cansativo. Muita aglomeração. Muita aglomeração. E desorganização. A fila está muito desorganizada. Em Ceilândia Norte, uma fila imensa se formou até a calçada. Todo mundo esperando embaixo do sol quente. No Lago Sul estava tão desorganizado que teve discussão. Alguns desistiram. Estamos indo para casa sem vacinar, porque está super lotado, não tem distribuição de senha e falaram para a gente que 5 horas termina sendo vacinado ou não sendo. Ontem de manhã, antes da vacinação começar, o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, disse que houve um planejamento. Com a imunização já iniciada, em vez de visitar uma unidade básica de saúde, onde os idosos se aglomeravam em filas desorganizadas, ele foi até o posto de vacinação do Paranoá, montado na quadra coberta da Praça Central. Lá, as cadeiras foram colocadas com distanciamento. Alguns idosos também esperaram sentados na arquibancada e todo mundo longe do sol forte. Solicitar que a população tenha paciência, que nem todos precisavam vir hoje para vacinação. Nós temos vacinas suficientes para atender a todos, e por isso, então, a gente tem certeza que a população estará entendendo isso com um pouquinho mais de tempo e aí teremos aí 2 semanas de vacinação muito tranquilas. A ansiedade pela vacina é grande e sem agendamento ou ordem por letra do nome ou aniversário, todo mundo quer vacinar o quanto antes. Este casal chegou hoje cedo ao posto de vacinação do Núcleo Bandeirante. Está andando bem agora. As coisas estão sendo organizadas com a vacinação já em andamento. Aqui na Unidade Básica de Saúde 1 do Núcleo Bandeirante, as pessoas estão na fila, sendo imunizadas lá dentro, mas agora, no segundo dia de aplicação das doses, estão sendo montadas 2 tendas aqui do lado de fora. Segundo os funcionários, é para que a vacinação passe lá de dentro para essa área externa. Vai acontecer embaixo dessas tendas. Por causa de toda essa situação, a Comissão da Vacina da Câmara Legislativa enviou um ofício à Secretaria de Saúde. Oficiamos o governo do Distrito Federal para que amplie minimamente as unidades básicas de saúde. Isso vai diminuir muito a aglomeração, amplie ao máximo possível o horário de vacinação, centralize mais os drive-thru em todas as cidades para que as pessoas se exponham menos. Isso é muito importante. Além de agendamento para aquelas pessoas que têm maior debilidade e não podem ir a um posto de vacinação. Vamos cobrar que o governo do Distrito Federal tome atitudes e vamos inclusive fazer isso em parceria com outros órgãos de controle, como o Ministério Público do DF. Em entrevista ao Bom Dia DF hoje cedo, o secretário adjunto de Assistência à Saúde disse que o governo está tomando algumas medidas para melhorar o atendimento. Dessa ampliação já é uma medida em função do que aconteceu no dia de ontem. Equipes volantes que já estão instituídas no quantitativo de 4, com possibilidade futura de ampliar, foram instituídas. Temos a abertura do Telecovid, canal de comunicação que ele foi bem sucedido à época, sob orientações à população do que era o início da pandemia.
Já na cidade do Rio, a fila de vacinação dos idosos vai acelerar um pouco. O município recebeu novas doses e aí antecipou o calendário. Agora, quem tem mais de 75 anos vai ser vacinado ainda este mês. Dona Jovita, de 98 anos, demorou menos de 15 minutos. Dona Anitta, quase 100, diz que nem sentiu. E eles são tão bons, vieram falar comigo. Quando falaram comigo, eu já tinha tomado a injeção. Como é que pode? Esse mês, toda a campanha de vacinação vai priorizar os mais velhos, avançando um pouco a cada dia. Com a chegada de novas doses, o calendário foi antecipado. Amanhã é a vez dos idosos com mais de 94 anos. Na quinta, com mais de 92. E na sexta, com mais de 90. Sábado é dia de quem tem mais de 90 e não conseguiu procurar um posto durante a semana. A Suzana trouxe a avó, Dona Maria, para se imunizar contra a Covid-19. Primeiro é aquela sensação de que ela é uma privilegiada, já é privilegiada pela idade que alcançou e é privilegiada agora pela vacina. Tem que vacinar. Tem que vacinar. Agora ele disse que tem que voltar em maio. Enquanto espera pela segunda dose, quem já está se vacinando sonha com o que vai poder voltar a fazer. Teve alguma coisa durante a pandemia que o senhor não pôde fazer e que agora o senhor quer tentar voltar a fazer? A única coisa que eu quero fazer é fazer a minha caminhada. Você não estava caminhando? Estou fazendo em casa. Eu quero viajar, logicamente. Vou aproveitar o restão que me resta. Quer ir pra onde? Me fala um lugar que você quer conhecer. Ir lá para as geleiras do Chile, tomar um uísque lá, naqueles barcos de aço. Tá certa ela, tem que aproveitar, né? E ainda falando sobre essa questão de coronavírus, a Prefeitura do Rio voltou atrás e cancelou o ponto facultativo na segunda-feira de Carnaval. De acordo com o texto que foi publicado no Diário Oficial do município, a decisão é necessária para evitar aglomerações em meio à pandemia. Sem ponto facultativo, os servidores municipais vão ter que trabalhar no dia 15 de fevereiro. Já no estado do Rio, o ponto facultativo na segunda-feira de Carnaval ainda está valendo. Na terça, que é dia 16, vai ser feriado no município e também no estado. A Federação do Comércio diz que fechou um acordo com os sindicatos dos empregados do comércio do Rio de Janeiro para que as lojas funcionem normalmente em todos os dias do Carnaval, já que a festa está suspensa este ano. A vacinação de indígenas está abaixo do esperado no Mato Grosso do Sul. O Carlos da Cruz está em Dourado, município que tem a maior aldeia urbana do Brasil. E é ele que explica para a gente como é que está essa estratégia para mudar esse cenário. Profissionais do DICEI, o Distrito Sanitário Especial Indígena, aproveitaram que hoje estavam sendo distribuídas cestas básicas pelo governo federal e perguntaram para os indígenas se eles já tinham tomado a vacina contra a Covid-19 ou não. Quem não tinha tomado foi orientado a preencher um formulário e aí sim, aquele que quisesse era vacinado. Mas acontece que muitos indígenas ficaram com medo de tomar a vacina depois que áudios e vídeos com informações falsas começaram a circular em grupos de trocas de mensagens. Na ação de hoje, aqui em Dourados, foram vacinados pouco mais de 60 indígenas da maior aldeia urbana do país, onde vivem cerca de 18 mil índios. Profissionais da Universidade Federal da Grande Dourados também estiveram aqui oferecendo testes de Covid-19. Em Dourados, até agora, foram imunizados cerca de 30% dos indígenas. Já em todo o estado, esse percentual cresce um pouco, chega a 51%. O governo de Mato Grosso do Sul, inclusive, disse que tem doses suficientes para imunizar todos os indígenas do grupo prioritário aqui em Dourados, cerca de 11.600. Amanhã, essa ação deve ser realizada em outra aldeia do município, a Bororó. O governo do estado de São Paulo deve mudar de novo ainda essa semana o Plano São Paulo. A previsão é deixar na fase vermelha somente as regiões com piores índices na pandemia. A fase mais restritiva para todo mundo, aos sábados, domingos e durante a semana, das 8 horas da noite às 6 da manhã, vai ficar só para os municípios com altas taxas de internações e de casos. São mais de 10 meses de quarentena. Tá todo mundo cansado, física e mentalmente. Só que a pandemia ainda não acabou. A gente não tem estrutura em casa para trabalhar, o psicológico está bem abalado. A dona Amélia sabe bem disso. O medo de ser infectada a acompanha todos os dias no momento em que ela entra no ônibus para ir trabalhar. Acho que está piorando, né? Não está piorando. Cada dia que passa só fica pior. O Plano São Paulo completou 8 meses. Cada região do estado só pode reabrir determinados setores de acordo com a fase do plano.
Atualmente, nenhuma cidade está nas classificações mais flexíveis. A capital e toda a região metropolitana, por exemplo, continuam na laranja. Todos os serviços podem funcionar, mas com restrições. Nos últimos 2 meses, o plano mudou 7 vezes. Em novembro, o estado todo foi para a fase amarela. Em dezembro, ficou proibida a venda de bebidas alcoólicas depois das 8 da noite. Nos feriados de Natal e Ano Novo, fase vermelha para todo mundo. No começo deste ano, o governo endureceu os critérios para a mudança de fase. Uma das medidas foi reduzir o limite de ocupação em UTIs para mudar a classificação. Depois, novas restrições. E no fim do mês passado, foi anunciada de novo a fase vermelha em todo o estado, aos fins de semana e também das 8 da noite às 6 da manhã, de segunda a sexta. A última mudança foi na semana passada, com mais uma reclassificação. E agora, o governo estuda uma outra alteração. Nós tivemos uma queda do número de internações nessas 2 últimas semanas em 9%. Uma queda de 3% no número de mortes. Então, se esses índices se mantiverem dessa forma, estas medidas adicionais podem sim ser retiradas. As alterações constantes na quarentena preocupam os médicos. E o medo é de que as próximas semanas sejam piores do que as do auge da pandemia. A mudança do Plano São Paulo, segundo o secretário estadual de Saúde, está prevista para a próxima sexta-feira. Mas o governador João Dória disse ontem que pode antecipar para amanhã. Um levantamento feito pela Fundação de Parques de Belo Horizonte, que é responsável pelos cemitérios públicos da cidade, mostra que janeiro foi o segundo mês da pandemia com o maior número de enterros por Covid-19. Um sofrimento para centenas de famílias que se despediram de seus parentes em meio ao isolamento social. A dor da perda, ela é uma dor muito grande, mas é uma dor dupla, porque além da dor da perda, né, a gente tem a dor do isolamento. O Geraldo é uma pessoa muito conhecida e até hoje nós não tivemos o contato nem com os amigos, nem com a família. O seu Geraldo tinha 67 anos, era casado com a dona Vitória. Pai de 5 filhos, ele estava todo feliz à espera da 3ª netinha. Era atleticano roxo e a vontade do aposentado era comprar uma casa na praia. Muitos sonhos e uma história interrompida pela Covid-19. Ele morreu em julho do ano passado. A gente não pode subestimar o vírus. O emprego a gente recupera, a economia a gente recupera. Mesmo que você perca seu emprego, perca sua renda, um momento você vai conseguir recuperar. A vida não. A vida ela não volta, a perda você não tem de volta o seu ente querido. Nos 4 cemitérios municipais de Belo Horizonte foram 10.954 enterros no ano passado, o maior registro desde 2017. Só no período da pandemia, em 2020, de março até dezembro, foram 9.280. Desse total, mais de 1.000 sepultamentos foram de pessoas que morreram por Covid-19 e quase 350 por complicações de doenças respiratórias. O mês de julho foi o que mais registrou enterros de vítimas da Covid. Foram 288. Em frente aos portões dos cemitérios aqui de Belo Horizonte, a despedida é pela metade. Para evitar aglomerações do lado de dentro, só 10 pessoas podem acompanhar os sepultamentos. Uma cena que, infelizmente, se repetiu muito no mês passado. Em janeiro foram 251 enterros de pessoas que morreram por Covid, o segundo pior mês desde o início da pandemia, e uma consequência da explosão de casos registrados na cidade. Foram 26.624 confirmações no mês passado. Isso é quase o dobro do que foi notificado em julho, que era até então o mês com o maior número de casos. A gente fala agora da investigação da Polícia Federal sobre a suspeita de tráfico de drogas em aviões da FAB. Hoje, inclusive, teve uma operação no Distrito Federal. Hoje de manhã, os policiais cumpriram 15 mandados de busca e apreensão e 2 medidas cautelares que impedem a saída dos investigados do Distrito Federal. Militares da FAB também participaram da operação. As investigações começaram depois que o sargento da Força Aérea Brasileira, Manuel Silva Rodrigues, foi preso em Sevilha, na Espanha, em 2019. Ele estava com 39 quilos de cocaína trazidos em um avião da FAB num voo preparatório para uma viagem do presidente Jair Bolsonaro ao Japão.
O sargento foi julgado e condenado na Espanha a 6 anos de prisão e a uma multa de 2 milhões de euros. Depois da prisão do sargento na Espanha, a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar o caso e descobriu que outras pessoas estariam envolvidas no crime, inclusive militares. Segundo a PF, a operação de hoje é para aprofundar as investigações sobre uma suposta associação para o tráfico de drogas para a Espanha. A PF descobriu que o grupo fez pelo menos mais uma remessa de cocaína ao exterior usando os aviões da FAB. Nesta manhã, os alvos foram 3 empresas e 10 pessoas físicas. Entre elas, Wikelane Pereira, esposa do sargento preso, e o tenente-coronel Alexandre Piovesan. Alexandre também serviu à presidência da República em 2019. As investigações mostraram que o tenente-coronel mantinha contato com a ex-mulher do sargento e que no dia da prisão do sargento se encontrou com ela. Ainda de acordo com a PF, o grupo também é investigado por lavagem de dinheiro. Esta casa no Lago Sul foi um alvo dos mandados de hoje. Segundo as investigações, ela foi avaliada em 4 milhões de reais e comprada com dinheiro do tráfico. O dono é Michele Totti. Michele já foi condenado por tráfico de drogas. Nós não conseguimos contato com as defesas de Michele Totti e do sargento Rodrigues, a esposa dele, Wikelane Pereira, nem do tenente-coronel Piovesan. O Gabinete de Segurança Institucional informou que o tenente-coronel Piovesan não pertence mais ao GSI desde julho de 2019. Já a Força Aérea Brasileira informou que existe uma ação penal contra o sargento Rodrigues em curso aqui no Brasil, que já começou um processo administrativo para expulsão militar da FAB. O comando da Aeronáutica disse ainda que atuou em conjunto com a Polícia Federal desde o início das investigações e que repudia condutas que não representam os valores da FAB. Depois do intervalo, as imagens do passeio de uma onça parda em um condomínio lá no Distrito Federal. Já pensou, hein? Brasil TV de volta e a gente fala da tradicional festa de Iemanjá em Salvador, que esse ano foi adaptada para evitar aglomerações e incluiu uma homenagem silenciosa às vítimas da Covid. A saudação à Rainha das Águas entrou pela madrugada. No bairro do Rio Vermelho, ponto principal das celebrações, um 2 de fevereiro diferente, de um vazio nas ruas e sem a alegria tão típica do baiano. Há um ano, a festa era reconhecida como Patrimônio Cultural de Salvador. Milhares de pessoas reverenciando a Mãe das Águas Salgadas, com flores, festa e oferendas. Este ano, homenagens só de longe. O acesso à praia e à casa de Iemanjá foi bloqueado com tapumes de madeira. Para evitar aglomeração, até o comércio de rua foi fechado e nem vendedores de flores puderam ficar. Do alto, uma saudação silenciosa de quem, mesmo com as restrições, fez questão de estar presente. Andréa veio de São Paulo só para agradecer. Ainda que esteja fechado, ainda que a gente não possa entrar na casa dela, o simples fato de estar aqui é importante. Na areia da praia, permissão só para pescadores, religiosos e a imprensa. O presente coletivo que todos os anos passa o dia no Rio Vermelho e só é levado para o mar no fim da tarde, esse ano chegou direto das mãos de pescadores e religiosos para ser entregue direto à Rainha das Águas. Flores, perfumes e a imagem de Iemanjá em meio a cânticos de devoção. O presente foi colocado numa embarcação com uma bandeira preta em homenagem às vidas perdidas pela Covid-19 no país. Uma fumaça preta em sinal de luto. Dali, o presente foi levado para alto mar e entregue a meio quilômetro da costa. Em um ano de tantas incertezas e ainda de muita tristeza pela pandemia, o desejo de que a Rainha das Águas consiga aliviar a dor. Se a gente não cuidar de si próprio nem do próximo, não cuidará mais de nada. E tradição não se muda, pode mudar os costumes, mas a origem e a tradição não. Fevereiro está aí, a gente pensa logo no carnaval. Mas claro, por causa da pandemia, a festa foi cancelada em boa parte do país, né? O país inteiro, na verdade. Mas lá em Petrolina, no sertão de Pernambuco, a folia de Momo se adaptou e com toda a segurança está lá, batendo de porta em porta, da turma da melhor idade.
Fevereiro chegou e com ele o carnaval. Mesmo sem ser da forma tradicional a que estamos acostumados, aqui em Petrolina, a terceira idade está aproveitando a festa de Momo, mas com todos os cuidados de proteção à Covid-19. A dona Celina, de 75 anos, participou hoje de um carnaval itinerante, promovido por profissionais do Centro de Atenção à Pessoa Idosa. Está sendo muito bom, viu? Eu sou carnavalesca desde minha juventude. E eu não pensei que esse ano, em plena pandemia, eu fosse brincar carnaval. A dona Deorcina Souza, de 78 anos, ao ouvir o som das marchinhas, não pensou muito. Caiu na festa e fez bonito. Veio à minha porta aproveitar, né? Já que eu não posso sair. Se veio na minha rua, faço parte. Estou viva, estou presente. Quase 100 idosos atendidos pelo Centro de Assistência à Pessoa Idosa vão receber o carnaval em casa. Difícil é ficar fora dessa folia. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Glaucia Andrade, as visitas deste mês foram adaptadas para levar até os idosos a temática carnavalesca, com direito a uma equipe fantasiada, bandinha, música e muita alegria. Nesses últimos 4 anos a gente levava os idosos até a pracinha, né, no bloquinho do idoso. Agora a gente se adaptou e a gente traz o CCI até as casas. A prefeitura já desenvolve um trabalho de acompanhamento, então, de saudade, fevereiro não mata a gente já está em contato, agenda a visita e chega aqui com um bloquinho trazendo alegria para os idosos. Moradores de condomínios no Distrito Federal têm recebido com frequência a visita de animais silvestres. Em Sobradinho, uma onça parda apareceu nos últimos dias, também tem lobo-guará e até outros animais passeando por lá. Esse animal que caminha tranquilamente no meio de um condomínio em Sobradinho é uma onça parda, o segundo maior mamífero das Américas. Uma fêmea adulta pode pesar até 70 quilos. Nos últimos dias, ela apareceu 3 vezes no condomínio Mansões do Colorado e foi flagrada por câmeras de segurança. Esse vídeo foi gravado no sábado, por volta de 6 horas da manhã. Também no sábado, a onça parda foi vista com 2 filhotes atravessando a pista, bem em frente à portaria do condomínio. E ela também apareceu na semana passada, no meio da madrugada, nesta rua que fica na entrada do condomínio. A onça anda com tranquilidade, chega bem pertinho dessa estátua e depois segue em direção à mata. A gente está acostumado a vê-la aqui, né? A gente toma todos os cuidados, os moradores são avisados da forma que eles devem reagir, evitar esses locais em horários mais à noite. O Eric é biólogo e mora no condomínio onde a onça é visita frequente. É uma situação que até o momento não trouxe problemas nenhum, mas alguns moradores que tiveram pata de onça no jardim, eles ficam um pouco apreensivos. Então talvez a gente tenha que tomar algumas medidas para deixar ela um pouco mais afastada das residências. A explicação para a onça parda estar sendo vista com mais frequência no condomínio é simples. Bem aqui desse lado fica uma área de proteção permanente, com mata fechada e um córrego. E desse outro lado fica a Reserva Biológica Contagem, uma área de preservação federal de Cerrado com uma fauna muito rica. E por isso essa travessia de alguns metros acaba sendo usada pelas onças. Biólogos do grupo Brasília é o Bicho fizeram hoje uma visita técnica no local. É um registro muito importante para o Distrito Federal, porque é uma espécie vulnerável à extinção. A principal ameaça para a onça parda é a perda de ambientes naturais. Por quê? Porque elas precisam de grandes extensões de território preservado para sobreviver. E não são só as onças que andam aparecendo em condomínios residenciais do DF. Esse vídeo foi gravado no sábado, no mesmo condomínio onde a onça parda tem aparecido com frequência. Olha o tamanho da bruta! E esse aí é um lobo-guará passeando pelo condomínio Privé, no Jardim Botânico. O vídeo foi gravado há 2 semanas pelas câmeras de segurança de uma casa. Agora é sempre bom saber e lembrar, deu de cara com um animal silvestre, não chegue perto e tente não assustar o bicho. Caso ela em algum momento adentre a lotes ou edificações, recomendamos não se aproximar e não tentar acuar o animal. Recomendamos ligar imediatamente para a PMDF pelo número 190, que será enviada uma equipe especializada para fazer a contenção e a retirada segura do animal da localidade. O Jornal Nacional começa às 8h30 da noite, hora de Brasília. Para você, boa noite e até amanhã.